Boa noite a todos, namastê. Boa noite, Marco. 8h30, tá Isso, correto? já coloquei para gravar, já está gravando, Vamos tá? começar então, né? Vamos começar. Tá certo. Deixa eu abrir então o material didático. Perdão. Todos vendo o material? Sim. Bom, então, namastê a todos. Nós estamos hoje com um encontro de 90 minutos, né, para poder compensar aquele dia pós-cirurgia meu. Então, nós vamos, na realidade, condensar o encontro 18 e o encontro 19 na aula de hoje. Amor, tem alguém com alguma coisa ligada. Tem alguém aí com o microfone aberto. Pronto, já fechou. Ok, então nós vamos, com esse encontro de 90 minutos, na realidade, condensar 2 aulas. Eu sempre passo o material, né, 2 dias antes, pelo menos, para que vocês possam fazer a leitura do material e, se porventura tiver alguma dúvida, já se prepare, né, conforme a explicação que eu der durante o encontro, posteriormente fazer a pergunta, né, pelo grupo do WhatsApp. É fundamental que vocês estudem novamente esse material que foi passado nas aulas anteriores, principalmente o material 5, onde a gente fazia, né, ou fez a identificação de cada vício ou defeito moral e do reconhecimento das suas respectivas definições. Então, se você olhar, as várias aulas anteriores tiveram como foco entender, identificar o que era, por exemplo, o orgulho, o que era a vaidade, e não só identificar as suas características, mas também verificar a forma de combatê-las. Então, é muito importante, nesse momento que a gente está chegando, que praticamente faltam, depois desse encontro, vão faltar só mais 3 encontros, que vocês já tenham adquirido esse conceito do que é um defeito, que tipo de característica, ou como ele se apresenta dentro da sua esfera psíquica. Então, isso é muito importante. Então, eu peço sempre que vocês façam novamente uma releitura, um estudo do material anterior, e eu estou referenciando a aula 5, que tem coisas muito importantes ali para que vocês possam caminhar comigo aí nessa jornada aí de reta final. Eu acredito que a gente chegou na parte mais importante do curso, que é você priorizar, né, dos 15 defeitos morais e mais os vícios, você tem que chegou o momento de você priorizar quais são os mais importantes. Então, o que eu recomendo? Que você pegue lá né, vai lá na aula 5 e classifique, olha, esse aqui é muito incontrolável para mim, então ele é o mais grave. Então você classifica de 1 a 15. É óbvio que você vai chegar, às vezes, à conclusão que tem 5, 6 defeitos que são muito graves ou incontroláveis. Mas você tem que olhar para dentro, né, de você mesmo e priorizar. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você faça essa classificação de 1 a 15, você vai começar a trabalhar esses defeitos. Eu recomendaria trimestralmente. A experiência que eu tenho de dar esse curso há mais de 10 anos é que as pessoas conseguem com mais facilidade, a cada 3 meses, trabalhar até 2 defeitos ou vícios, conforme a necessidade de cada um.
Se você quiser trabalhar todos, você não vai conseguir. Tá? Então, como diria Emmanuel, a natureza não dá saltos. Então, é fundamental essa priorização de 1 a 15, né? Essa ordenação do que é o mais grave é o número 1, que é o primeiro a ser trabalhado, e o menos grave é lá o número 15. Eu acredito que na atual conjuntura, todos nós vamos ter um pouco de dificuldade. Poxa, mas esse aqui é muito parecido com esse aqui, né? Deixa para trabalhar junto, quando eles tiverem, né, essa equiparação de frequência. Então, após você ter priorizado, após você ter identificado os seus 2 primeiros defeitos ou vícios que você vai trabalhar, você vai ter que ter uma atenção redobrada para a metodologia que a gente passou para vocês. Então, eu vou abrir esse encontro de hoje relembrando o registro diário da ocorrência, né, que vocês vão ter que executar. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma planilha já específica para você imprimir. Você imprime, né? Vamos imaginar que você pegou, por exemplo, maledicência, um exemplo. Então, a cada dia, aqui está do dia 1 ao dia 31, tá? Esse vermelho aqui divide a semana. Vai sobrar um pouquinho, vai ter semanas que vão ser um pouquinho mais compridas, né? Ou é porque o mês tem, às vezes, 31, não tem problema. Botei o primeiro como 7, né? 7 dias, de segunda a domingo, não tem sábado e domingo nem feriado, todo dia é dia de controle, e você vai botando os tracinhos a lápis aqui. Tá? No final, né, dessa primeira quinzena, ou seja, 2 semanas, você coloca o total de ocorrências aqui. Da mesma forma, na segunda quinzena. E o que você vai fazer? Você vai começar a gerenciar, e repara que essa planilha aqui dá para 1 mês. Então, você vai imprimir 3 planilhas dessa para fazer 3 meses. Né? E não tente fazer isso com mais de 2 vícios ou defeitos. Por quê? Você vai se enrolar. Você não vai fazer. Poxa, Marco, mas isso é chato, isso é metódico, isso é cansativo. Amigo, se você não tiver força de vontade para domar suas más tendências e inclinações, você não vai conseguir. A reforma íntima, ela é muito falada na boca de palestrantes, ela é muito falada por todos os centros espíritas, ela é muito lida em vários livros, mas poucos livros, ou poucos autores, ou poucos palestrantes dão a você a forma de você fazer isso, que é exatamente o que a gente estudou durante bastante tempo para poder chegar nesse patamar. Então, eu te digo com toda a convicção, faça desta maneira, porque não tem outra maneira de você começar a fazer a observação das ocorrências desses defeitos morais ou então dos vícios. Tá certo? Como diria o pai da administração, você não consegue gerenciar o que você não quantifica. Tá certo? Então, você consegue entender essa necessidade de quantificar para que você possa gerenciar. O que você está gerenciando de fato? As suas emoções. Na realidade, a reforma íntima é uma metodologia para você gerenciar as suas emoções, porque as emoções, principalmente as emoções descontroladas, onde você não está numa situação estável, né, equilibrada, são elas que vão te levar para as ocorrências dos defeitos morais. Então, é fundamental você usar a metodologia como um todo. Isso aqui é o registro, tá certo? Então, você vai observar que, conforme vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, né, mensal, você pode botar uma vez por mês, aqui, ó, mês tal, do ano tal. Então, você coloca lá, olha, no orgulho, de 1 a 4. Né? Poxa, Marco, como é que eu sei se eu vou dar 4 ou vou dar 1? Né? Então, aqui embaixo tem exatamente a avaliação, o que você deve considerar. 1, quando é irresistível, né? Ou seja, a sua nota vai ser baixa,
E o 4 é quando você está no controle total, a sua nota foi máxima. Então, você vai fazer, obviamente, como você vai escolher apenas 2 itens, né? Você não vai colocar todos eles, você vai colocar o que você está gerenciando naquele mês, ou durante aquele trimestre. Ok? Repara que, no final de tudo, que dão os 15 itens dos defeitos morais, você vai ter que chegar numa média. Poxa, Marco, eu tenho que usar calculadora? Ou então quem domina o Excel faz uma formulazinha aqui, né, e coloca as notas aqui, depois vai ter o total e dá a média aqui embaixo direto. Tá certo? Você vai passar essa média aqui para baixo, ó, nos princípios. Por quê? Porque a integridade é um dos princípios da tua reforma íntima. Aí tem a responsabilidade, o entusiasmo, o diálogo, inovação, agilidade e interatividade. Você que vai dizer se no primeiro momento vai ser somente a autoavaliação, que é o nível 1, tem peso 1. Posteriormente, se você estiver mais seguro, coloca a sua avaliação também para o nível 2. Então, você vai ter que explicar isso para o seu parceiro, para o seu amigo, para a sua companheira ou companheiro, como é que ela vai avaliar, porque o peso dela, né, vai ter peso 2. Né? Você poderia perguntar, mas por que peso 2? Porque, às vezes, a forma que você se vê não é a forma que o outro te vê. Então, é muito importante você ter a janela para enxergar como o outro te enxerga. Tá certo? Então, aqui, da mesma forma, tem as considerações para você atribuir as notas, e aqui tem a pontuação, que vai dar a tabela de desempenho. Né? Você vai verificar que desempenho fraco, né, ou desempenho muito bom, eles estão dentro de uma proximidade percentual. Então, é só você olhar aqui, né, ver quantos pontos você fez no total e ver como é que você está. Obviamente, você não precisa mostrar isso para ninguém. Isso é só para você. Marco, eu consigo fazer isso sem utilizar esses recursos de imprimir no papel e fazer esse controle? Não, você não vai conseguir. Lembra que lá no início do curso, quando a gente começou, eu disse a vocês que vocês estavam assumindo um comprometimento, não comigo, mas com toda a egrégora do curso, e com certeza o número de encarnados é infinitamente menor do que o número de desencarnados que participa desse curso, tá certo? Esse curso, por incrível que pareça, me foi revelado, ele é espelhado como se fosse uma tela, né, onde vários espíritos desencarnados assistem essa aula junto conosco. Na hora que eu estou falando aqui, está sendo transmitido para um determinado nível, né, numa dimensão espiritual, para que outros que não tiveram essa oportunidade enquanto encarnados fazerem exatamente isso para se prepararem para a próxima encarnação. Isso me foi revelado, fiquei muito feliz de estar podendo contribuir. É igual o trabalho quando você faz, por exemplo, numa casa espiritualista, né? O número de desencarnados quase sempre é bem maior, que são atendidos, do que o número de encarnados. Tá certo? Então, aqui está tudo o que você precisa para fazer isso. Faça. Não tenha preguiça de fazer isso, porque isso você vai ver quando... infelizmente, você só vai ver quando desencarnar, que essa é a coisa mais importante da sua vida. É a sua transformação moral. É a sua mudança periódica para que realmente inicie a sua transformação. Você só se transforma quando você começa a ter uma disciplina em mudar. Mudar diariamente, com todas as pessoas e a todo momento. Então, essa é a proposta do curso. Caso haja vício, né, imprima essa folha também. As folhas já estão preparadas para você imprimir. E, da mesma forma, fazer a observação das ocorrências. O vício, a gente não precisa classificar. Tá? Você não precisa fazer um julgamento de si próprio. É só você observar exatamente isso aqui, ó. O número de ocorrências tem que estar baixando. Tá? Então, aqui, ó, no caso do exemplo que a gente está dando, são 3 meses, e aí, por semana, o número de ocorrências que vem acontecendo, e principalmente o vício também é correlato aos defeitos, mas o vício, principalmente, tem que haver
uma diminuição desse consumo, dessa droga que posteriormente você pode estar usufruindo, né? Seja fumo, álcool, jogos, ou abusos sexuais ou tóxicos. Então, na realidade, essa curva é o que a gente chama de curva de desenvolvimento moral. E detalhe, eu estou relembrando isso. Tudo isso que vocês estão vendo aqui agora, eu estou só reforçando para que vocês não caiam na esparrela de acreditar que vão fazer sozinhos. Não vão conseguir. É o que eu falei. Eu dou esse curso desde 2007. O primeiro centro espírita que me deu a oportunidade de ministrar esse curso presencial foi o SEMA, uma casa que eu sou extremamente grato. Acreditou numa época que ninguém falava, imagina, em curso de reforma íntima, isso aí não existia, né? E a direção da casa, a direção pedagógica do SEMA, me deu essa oportunidade e foi muito legal, foi muito bacana. Então, está aí a lembrança para você não cair na esparrela de acreditar que vai fazer isso sozinho. A metodologia recomendada é essa que segue, né, no próximo slide. Fique atento para identificar os gatilhos. Então, o que é a coisa mais importante na metodologia, né, que vai estar aí no próximo slide, na metodologia de contenção, que eu costumo chamar? É identificar o que dispara o seu descontrole emocional. Se você não pode administrar na hora, corre, sai do local, sai daquela situação. Tá? É como diria as máximas dos alcoólicos anônimos. Se eu não me garanto a estar de frente a alguma coisa que me perturba, eu fujo. Naquele momento, eu não tenho condições psíquicas de enfrentar aquela realidade tranquilamente. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe, e ela está ali no autocontrole, se um amigo, né, que ele está ali num determinado local, pega um copo de bebida, ele vai ter que ter muito controle para não dizer que vai tomar só um golinho. Porque isso é o gatilho. E é exatamente nisso que todos nós temos que estar atentos. O que são os gatilhos que vão disparar o teu descontrole emocional? Que depois que você iniciou, amigo, é difícil parar. Tá certo? Então, administrar esse gatilho significa não se impregnar emocionalmente pela ação do outro, não reagir, não aceitar o presente que alguém está querendo te entregar. Aquela máxima, né, budista que a gente diz, se alguém te entrega um presente e você não aceita, quem ficou presente? Com quem está tentando te entregar. Então, não aceita esses presentes. Lembre-se das aulas passadas, respire profundamente. É fundamental a respiração, padrão 2. Se for o caso, né, como nós fazemos na yoga, às vezes você, querendo melhorar a ativação da pineal, você coloca a língua, né, no palato, no sal da boca. Você faz uma leve pressão no palato, né, e às vezes até consegue fazer a vibração do mantra Om. Então você coloca a língua no palato, então você vai sentir a vibração e ela ativa a pineal. E a pineal é fundamental para que você possa ter receptividade no chakra da coroa. Tá certo? Então, qualquer percepção, por exemplo, a visão, se estiver te provocando, tá, algum estímulo que você não está achando legal ou pode estar te prejudicando no teu ato de concentração, fecha os olhos. Puxa, Marco, eu estou ouvindo coisas, né? Às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo hoje está muito frio, tá? 12 graus. Então, hoje de tarde eu estava fazendo um outro estudo e eu moro aqui no centro de São Paulo e aqui próximo tem a Câmara Municipal. Então, vira e mexe ali, tem passeata, tem carro de som, e os caras falam alto, e dá para ouvir aqui, né? Daqui até a Câmara Municipal da minha casa que dá 2 minutos andando. Então, eu fecho toda a casa toda, né? Ainda bem que estava frio hoje, para poder me concentrar. Por quê? Porque aquilo pode tirar o teu foco. Outra coisa que é fundamental é você não reagir. A reação
ela prova que você não está acionando, vamos dizer, os neurônios para poder pensar de forma lúcida, para poder ter a melhor escolha na tua ação ou na tua própria fala. Então, se você não está conseguindo administrar isso, a primeira coisa que você fala, por exemplo, numa discussão, é você fechar a boca, não fala nada. Né? Isso funciona, principalmente para pessoas que, às vezes, têm aquela mania de dizer que eu não levo desaforo para casa, não sei o quê. Então, a primeira coisa a fazer é fechar a boca, não fala nada. Se controla ali, respira fundo, conta até 5.000, sai de perto da situação e chama, implora pela presença do seu mentor. Tá? O mentor não é desodorante para ficar debaixo do seu braço 24 horas por dia. Mas quando você chama ele de coração, quando você clama pela presença dele, você pode ter certeza que ele vai estar. Mas para ele se aproximar de você, você precisa ter um mínimo controle. Você não pode estar exacerbado, né, numa respiração curta, sem poder nem pensar direito. Então você tem que, a primeira coisa é usar a tua respiração profunda, nesse padrão 1-2, né? Inspirou profundamente pelo nariz, solta no dobro do tempo também pelo nariz, e procurando fechar os teus sentidos, se concentrar apenas na respiração, para que você possa assumir o controle e gerenciar realmente as tuas emoções. Chama pelo mentor. O mentor necessita que você esteja com um mínimo de controle para ele poder se aproximar. Porque se ele se aproximar com você descontrolado, ele vai alterar a tua psique, ou seja, ele vai te dar dor de cabeça. Porque a vibração dele é maior do que a sua, e a sua vibração vai estar muito baixa, então ele não consegue se aproximar de você. Ele não interfere nesse teu livre-arbítrio. Tá certo? Então, repense sobre isso. Só você pode fazer essa parte do curso. O que nós fizemos aqui até agora, né, e aí depois desse encontro ainda faltam mais 3, é dar a vocês as ferramentas, dar a vocês as informações necessárias para que vocês coloquem isso em prática. Mas é vocês que vão ter que colocar isso em prática. Tudo que você tem que aprender, se você estudou o nosso material, você já conhece. Você já tem a informação ali, só que ela tem que ir para a prática. Lembra? Informação passada, se ela não for colocada em prática, ela nunca vai se transformar em conhecimento. E para que esse conhecimento vá para um nível de praticidade, ele tem que estar sob a égide do teu controle emocional. E aí você começa a ter boas escolhas. É o caminho para a sabedoria, né? Como diriam os budistas. Então, portanto, a persistência, a dedicação, a fé, a calma para estar no controle é fundamental para você gerenciar a sua reforma íntima. E não caia naquela esparrela. Eu já ouvi tantas vezes, eu terminava uma palestra, né, em vários locais aqui em São Paulo e tal, e a pessoa falava assim, mas para mim é muito difícil, porque eu nasci assim. Aí eu falo assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Então, não caia nessa esparrela da síndrome de Gabriela. Não se descuide antes de dormir. Lembre sempre, você não pode dormir sem fazer a sua prece, sem conversar com o seu mentor, fazer o que Santo Agostinho dizia com muita propriedade, é conversar com o seu travesseiro. Lembre-se de continuar de forma disciplinada com a rotina assumida no primeiro dia de aula. Se você pegar lá o material do primeiro dia de aula, você vai ver que tem uma rotina ali. Você vem praticando essa rotina? Não quero saber a resposta. É você que vai dizer. Você está fazendo o curso para ter mais informação só e não colocar em prática? Não adiantou nada. Né? Então, é você, só você pode se melhorar. Só você pode mudar constantemente, diariamente, para iniciar a tua transformação. E quando você inicia a tua transformação, você está subindo um degrau de consciência. Lembra disso? Quando você achar que está no controle e relaxar, é aí que vão aparecer as provas mais difíceis.
E essas provas normalmente acontecem com aquelas pessoas que estão mais perto de você. Certo? Então, pensa bem nisso. Quando você achar, puxa, estou numa disciplina, estou tranquilo, acho que eu não preciso mais usar aqueles papeizinhos lá que o Bechara passou para eu imprimir. Que agora eu já estou acostumado, eu já sei como é que é. Eu fiz o primeiro trimestre, deu certo. Agora eu faço tranquilamente, só de cabeça. Não vai conseguir. Pode escrever. Eu acho que de 2007 até hoje, eu acho que já passaram por mim, eu acho que, sei lá, quase 1.000 alunos. Né? E a gente conversava, a gente estava sempre dialogando, né? Eu quase sempre fazia tratamentos à distância, e todos aqueles que não seguiram a metodologia, não tiveram a persistência de ter a disciplina continuada, eles acabaram caindo. Né? E como nós dissemos, não é fácil. Lembra do Emmanuel, que deu um depoimento, né, dizendo que ficou aproximadamente 700 anos para domar o seu orgulho. Porque enquanto o senador Publio Lentulus, na época de Jesus, ele era um senador romano, né, um homem muito importante, e ele tinha muito orgulho. Tanto é que ele se apresentava com a túnica do senador. E uma vez perguntaram, poxa vida, Emmanuel, você levou 700 anos para domar o seu orgulho, e agora você ainda se apresenta, por muitas vezes, com a túnica romana. E ele falou assim, mas o motivo não é o conceito do orgulho que eu já consegui domar. O motivo é que esta encarnação minha foi a mais importante, foi a época em que eu convivi com o nosso grande mestre Jesus. Então, isso me traz muito ensinamento e muita recordação boa, e muito arrependimento, porque quando Jesus é levado a Pôncio Pilatos, Emmanuel estava ali nos bastidores e disse a Pôncio Pilatos que Pôncio Pilatos deveria expulsar aqueles judeus que estavam pedindo, né, a morte de Jesus, expulsá-los a patas de cavalos. Foi a frase que Emmanuel falou enquanto senador Publio Lentulus. E né, o imperador, né, o Pôncio Pilatos, ficou ali meio duvidoso, a esposa também dele dizia que ele estaria fazendo um erro caso condenasse Jesus, atendendo o pedido daquele povo judeu que estava ali pedindo, né, a morte do mestre. E daí é que ele resolve lavar as mãos. Ele fala assim, olha, não está nas minhas mãos, eu deixo com vocês. E Emmanuel narra em um dos livros dele que ele se arrepende profundamente de não ter insistido com Pôncio Pilatos para que a decisão fosse outra. Mas todos eles que estavam ali faziam parte de um cenário já planejado pela divindade. Então, aquilo aconteceria de qualquer forma para que o exemplo de Jesus nos chegasse até hoje, mais de 2.000 anos. Acredite em você. Assuma a sua própria luz. Como diria nosso querido mestre, que ele sempre falava no imperativo, né? Faça agora, né? Jesus, se você fizer uma análise das frases que você encontra no Evangelho, você não vai encontrar nunca ele falando assim, faça isso para depois você fazer aquilo, ou vai tentando. Não, ele sempre dizia para você fazer naquele momento. Então, aquele imperativo, faça, porque você já tem condições. Por que ele falava isso? Porque ele sabia do Atma, da mônada, da centelha divina que nos habitava. E nós podemos, a qualquer momento, alterar uma situação kármica. Por isso é que o ser humano é de uma divindade absoluta, porque você não é escravo de karma. O karma está ali planejado para aquilo acontecer na sua vida, né? Ou uma expiação, mas você pode amenizar. Se for uma expiação, você pode amenizar. Lembra de um livro do André Luiz, que a pessoa estava com a expiação de perder uma mão inteira e perdeu apenas a falange distal do dedo mindinho?
Depois ela perguntou, mas, poxa, o planejamento reencarnatório era para perder quase que o braço inteiro. Olha, você amenizou essa sua expiação devido às caridades, né, e ao bom uso do seu livre-arbítrio que você vem fazendo nessa encarnação. Então, o ser humano é divino, ele pode mudar tudo. Você não é escravo de karma, você não é escravo de expiações, você tem capacidade. Só que todas as suas capacidades elas são embotadas pela ausência do seu esforço de se transformar. Então, não pense você que é simplesmente usar a força de vontade para domar a inclinação. Você tem que estar agindo em você mesmo. Você tem que estar agindo no conceito do conhece-te a ti mesmo. Porque só conhecendo as suas mazelas, só aflorando suas sombras e enfrentando-as de frente, é que você realmente vai ter o controle, vai ter o gerenciamento das suas emoções e poder realmente se transformar. Pensa sobre isso, tá certo? Aqui está exatamente também relembrando, né, o que você tem que gravar na sua mente. Aqui, ó, CRP Rapta, CRP Rapta, CRP Rapta. O momento mais crítico é essa primeira fase, onde você tem que ter calma, né? Quando a gente fala calma, fecha a boca. Se for o caso, acaba inibindo todos os teus sentidos e utilizar a respiração. É aqui que você vai buscar a calma. Relaxa, fecha os olhos, esvazia a mente, né? Puxa, Marco, é difícil esvaziar a mente. Conta. Quando você tiver com dificuldade de relaxar, ou tiver com dificuldade de meditar, muitas pessoas às vezes me dizem, puxa, Marco, eu não consigo meditar, eu queria ter um método. Na próxima aula eu vou passar para vocês um método muito, muito eficiente e eficaz para você meditar. Pelo menos 5 minutos diariamente. O que Jesus mais fazia, e não é colocado com esta palavra nos evangelhos, era meditar. Jesus vivia meditando. Então, meditar faz parte da sua reforma íntima, para que você possa o quê? Aprender a esvaziar a mente, aprender a controlar seus pensamentos num conceito de não querer travá-los, mas observá-los ao passar. Depois vem outro pensamento, e a meditação é exatamente um intervalo entre um pensamento e o outro. A partir do momento que você treina isso, esses intervalos vão aumentando. E é a meditação que vai te dar força espiritual para o teu controle emocional. Tá certo? Pense, questione-se antes de agir. Qual a consequência se eu falar isso? Qual a consequência se eu agir dessa maneira? Então, de todo a metodologia de contenção, que é essa aqui, que está aqui, o CRP é a mais importante, porque é aqui que o gatilho pode se manifestar. O restante é o quê? A persistência, né? Você utilizar o teu chakra do plexo solar junto com o teu asna para poder estar no controle da resistência, começa a administrar, ou seja, se você não está no controle e achar que aquele momento ainda não te é confortável, se afasta, né? Dá uma desculpa, então tá bom, depois a gente conversa e tal, e se afasta. Aí vem a última parte, que é vamos dizer assim, uma sequência. Trabalhe no bem, né? Quando a gente fala trabalhar no bem, não é só fazer caridade, né? Orar é trabalhar, fazer prece é trabalhar, rezar é trabalhar. Então, orar é falar com Deus, né? Ou falar com o seu mentor. Prece é pedir, rezar é repetir. Então, aprenda a fazer essas 3 coisas, junto com o quê? Com a gratidão. Então, o trabalho aqui não é você, eu vou me engajar num centro espírita, vou fazer caridade. Ótimo, né? Isso já vai para o último item da automatização, que é para você praticar a caridade, para ocupar sua mente, ocupar seus afazeres de ócio de forma criativa, como diria Domênico De Masi. Não é isso? Então, o CRP Ratá é a metodologia de contenção. Imprime isso, bota na tua geladeira, anda com um papelzinho plastificado ali. Você precisa
se ajudar para que você possa ter êxito. Tá certo? Alerta para a fase crítica, a gente falou, né, que exatamente a primeira fase é a fase mais importante, onde você tem que ter essa força de vontade de contenção. Porque aqui, ó, tanto na fase 1 e fase 2, é no momento da ocorrência. Aqui já é o conceito da cultura, o teu hábito, é o costume que vai trazer para você uma nova realidade. Tá certo? Então, as duas primeiras fases são as fases mais importantes, principalmente a fase 1. Ok? Lembrando aqui o Jung, né? Eu sou um apaixonado pelo Jung, principalmente quando eu, estudando, né, muitos livros de Joana de Ângeles, eu verifiquei que muitas coisas de Joana de Ângeles vêm das teorias de Jung. Né? Eu te diria que mais de metade, sei lá, 70% do que é colocado nos livros de Joana de Ângeles, né, sob a ótica espiritual, é claro, mas, na realidade, tem como base Jung. Então, esse livrinho aqui, Prática da Psicoterapia, do Jung, tem uma frase que eu acho fantástica, que você tem que sempre se lembrar. Não há despertar de consciência sem dor. Você aflorar suas sombras dói. Né? Você verificar que você tem uma mazela, uma coisa que você esconde de todo mundo, que é vergonha, isso é dolorido. Só que a dor faz parte do teu aprendizado. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, esse aflorar a sua sombra, encarar as suas sombras, é exatamente o que você deve estar fazendo, acredito eu, que vocês devem estar fazendo para poder exatamente se conhecer suas mazelas, enfrentá-las e ver como é que você pode domá-las. Lembra? Conhece o verdadeiro espírita pela força de vontade que emprega para domar suas más tendências e inclinações. Todos nós, você não precisa ter vergonha, somos algozes de ontem, como diria Chico Xavier. Éramos nós lá atrás tacando pedra na cruz. Então, todos nós temos sombras, temos mazelas, temos coisas que a gente não revela para ninguém, é a gente com a gente mesmo. Mas esse é o momento de você colocar isso para fora. Você não precisa divulgar isso, não vai fazer selfie, botar isso nas mídias sociais, mas você tem que ter essa lucidez que esse é o momento. Eu te diria até que o momento está passando, né? Porque nós estamos aqui, vamos dizer assim, à beira dessa mudança planetária de mundo, né? No conceito vibracional, saindo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Como diria o nosso Mestre Jesus, somente os mansos e pacificadores. Pacificador não é só aquele que faz a paz, é aquele que produz a paz. É aquele que, onde encontra um conflito, ele vai lá e pacifica. Né? Então, somente os mansos e pacificadores, a tradução do Evangelho para o português veio equivocada, quando você vai ao hebraico, você vê que não é pacíficos, é pacificadores, é um protagonista da paz, herdarão a terra. E quando ele fala da terra, ele se refere ao conceito de mundo, né, ao conceito vibracional. Então, aquelas pessoas que tiverem condições de estarem em plena consciência da necessidade de gerenciamento constante da sua reforma íntima, esses continuarão nesse mundo novo de regeneração. Aqueles que, infelizmente, não entenderam esse recado dado pelo nosso Mestre Jesus e tantos outros sábios e profetas que passaram aí pela nossa história, aqueles que não entenderam isso, infelizmente, já estão em processo migratório. Né? Eles não reencarnarão no planeta Terra. Então, vamos lembrar o que disse nosso Mestre Jesus, a necessidade de orar e vigiar. E aí o Evangelho nos traz interessante informação sobre como é que eu consigo orar e vigiar 24 horas por dia. Quando você é benevolente, o que é benevolente? Eu não fico olhando as pessoas pelo lado torto. Eu não olho as pessoas vendo apenas o lado ruim, porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Todos nós temos sombra. Tem pessoas que são especialistas
em enaltecer e olhar e julgar somente a sombra. Então, você tem que ser benevolente, né? Principalmente com você, né? Tendo auto-perdão e por aí vai, sendo indulgente, não ficar enxergando, né, o cisco no olho do outro, quando você não consegue enxergar uma trava no seu. E o perdão, no conceito de doação, perdonare, né, como diria na língua grega, per é todo, donare é doação. Então, o perdão é aquele que simplesmente deixa aí. Ele não quer retorno, ele não quer resposta, ele não quer gratidão, ele simplesmente perdoa, né? Não precisa gostar da pessoa. Você pode perdoar uma pessoa e falar assim, olha, os nossos gostos são diferentes. Né? Tem uma filosofia, a gente vai falar isso na próxima aula, mas eu vou adiantar aqui, que diz que a elevação da consciência é a depuração do gosto. Quando você passa a gostar de outras coisas, né, que são mais nobres para o espírito, você está num processo de evolução da consciência. Né? Isso é um provérbio hindu. Então você começa a ver que se você praticar o BIP, né, lembra daquele coelhinho, tinha o Papalégua? BIP, BIP. Né? Se você praticar o BIP, benevolência, indulgência e perdão, com todas as pessoas, em todas as situações, amigo, você está no caminho da sua reforma íntima. Caso contrário, você ainda vai precisar de mais algumas encarnações para entender essa necessidade. Então, não perde tempo. Vamos fazer isso agora. E, por último, aqui, para relembrar, lembrar que toda real ação entre dois corpos produz atrito. Se tem atrito, tem desgaste. Então, não adianta você pensar, puxa, eu tenho desgaste com aquela pessoa, eu vivo em atrito com ela, isso é natural. Faz parte do mundo físico, da natureza desse planeta. No mundo material, toda real ação, toda relação tem atrito, tem desgaste. Então, não fique pensando que a relação humana são eternas flores, muito pelo contrário, a grande maioria das pessoas que se aproximam, né, às vezes no relacionamento, são pessoas que precisam resgatar coisas pretéritas de outras vidas. E você só faz isso quando você faz esse trinômio aqui. Diálogo, né? Repara que isso aqui, ó, ele vai e volta. Isso aqui é vamos dizer assim, um círculo que, né, está dentro desse contexto aqui. O diálogo eu falo para você, enquanto eu falo para você, eu fico, né? Esse aqui fica ouvindo. A partir do momento que ele começou a falar, isso aqui retorna para cá, aí você ouve. Tem pessoas que não conseguem ouvir, querem falar junto com o outro, né? A gente vê, por exemplo, na televisão, pessoas que deveriam dar exemplo, por exemplo, no Senado, nas câmaras de deputados, de vereadores, eles não se respeitam, né? Eles não conseguem ouvir, eles querem impor a sua forma de pensar. Isso é desrespeito. Então, para que você tenha uma boa relação com qualquer pessoa da sua relação, seja seu familiar, seu amigo, seja seu conhecido, você precisa de diálogo e respeito. Porque a partir do momento que você tem diálogo e respeito, você começa a aprender a ouvir. E aprendizado é uma coisa que, eu nego prender, eu nego estar preso a isso. Ou seja, você precisa aprender. Ninguém te ensinou, as pessoas te ensinaram a falar, não é? Desde pequeno, mas ninguém te ensinou a ouvir. E ouvir é fundamental na relação do outro. Às vezes você quer falar, quer interferir, deixa o outro terminar a sua fala. Às vezes ele está até desabafando. E lembra que o que faz uma pessoa pensar de alguma maneira diferente da sua são o que a gente chama de princípios organizadores, são os valores que aquela pessoa tem e as crenças que foram dados por quem? Pelo processo educacional que ela sofreu, pela cultura que ela foi submetida. Então você começa a ver que Joana de Ângeles está certo quando ela diz que para julgar uma outra pessoa, você deveria conhecer as últimas 500 últimas encarnações dela. Você não sabe o que aquele espírito já passou, quais são os traumas que ele tem ainda presentes no campo mental. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da apometria, né, é fundamental esses conflitos conscienciais, esses conflitos
de consciência, o estudo da psique, né? A apometria trata isso com muita bagagem, tá certo? E é a partir desse momento que você estabelece isso aqui, que você gera confiança. Se não tem confiança, amigo, você começa a ter mais atrito, e esse atrito vai ter mais desgaste, e o desgaste pode quebrar essa relação. Então, o que você precisa fazer é ganhar a confiança das pessoas. E para isso você tem que ter diálogo, respeito e saber ouvir. Quando essa relação se faz em um grupo de trabalho, que é difícil, porque cada um, né, parece que às vezes quer colocar para fora as suas insatisfações, é difícil trabalhar em grupo. Você cria sinergos. Sim é conjunto, ergos é força. É a força conjunta, ou seja, sinergia, que vai para o latim, né? com essa palavra, que é a força conjunta. Né? É que o americano chama de team. Né? O americano, quando chamou de team, T-E-A-M. Tem um significado mais profundo, né? Que é together, everybody, achieve more. Todos juntos fazem mais. Esse é o conceito de team, esse é o conceito de equipe, que é difícil por causa dos egos humanos que são exacerbados. Mas pensa sobre isso. Tudo isso que você está escutando aí, e tem o material, você tem que passar para outras pessoas, passa para o seu irmão, para o seu primo, para o seu cunhado, para todo mundo. Né? Isso aqui, esse direito aqui, não tem direito autoral de nada. Eu cedo o material, quer passar esse material meu, do primeiro curso de Reforma Íntima, do curso da Gênese, que são dois materiais muito ricos, eles foram parar em vários países da Europa, de pessoas que eram conhecidas aqui. As pessoas me perguntavam: Marco, eu posso mandar isso para um primo meu, ou para um tio meu que está na Holanda, que está na Inglaterra? Manda, eu sou aqui papagaio de pirata, estou falando aqui que o Mestre Jesus já nos falou, e tantos outros profetas e sábios já nos falaram. Eu apenas condenso tudo e tento trazer para uma forma mais produtiva para nós, ok? Vamos ver alguns ensinamentos da mitologia, das lendas, dos contos e fábulas que vale uma reflexão para a sua reforma íntima. Repara, tudo que o ser humano cria em relação a histórias, tal, sempre tem um fundo de verdade, sempre tem alguma coisa que você deve extrair. Então você tem que começar a observar isso com mais propriedade. Você tem que olhar o que está escrito ali entre as linhas. Vamos pegar, por exemplo, o que é a mitologia? Um conjunto de histórias, né? Está no cerne de uma religião. Normalmente todas as religiões têm mitologias. Pode-se dizer que praticamente toda religião gira em torno de um conjunto de mitos. As lendas são histórias transmitidas oralmente através dos tempos. É o famoso conceito do ensinamento oral, né, que muita gente acabava dizendo que era lenda. Então, na realidade, eram ensinamentos que eram passados de forma oral, até porque, antigamente, há muito tempo atrás, antes da escrita, né, antes de Gutenberg, antes dos árabes conseguirem colocar os papiros em papel, que foram os árabes os primeiros a colocar os papiros em papel e fazer uma biblioteca, que a maior biblioteca da Europa não chegava a ter 1/10 dos livros, né, que já haviam no mundo no Islã, no mundo muçulmano. Principalmente quando eles tomam Constantinopla e fazem daquilo quase que um centro de cultura e de instrução ali praticamente para o mundo todo. Então, as lendas, né, trazem esse contexto. Os contos são narrativas breves e concisas, né, que normalmente têm um espaço limitado, um ambiente, personagens limitados. Né? Então, quase sempre aparenta ser fictício, mas sempre tem ensinamentos. E as fábulas, que sempre apresentam uma composição literária, normalmente com animais. Né? Você vê, né, o Pequeno Príncipe conversando lá com o animalzinho lá para poder passar um ensinamento, né, de cunho moral. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, na mitologia nórdica, você tem o Thor. Muita gente pensa que, né, é o deus do trovão, é da mitologia. Mas tem uma coisa que está muito por trás disso aqui,
O Thor é o arquétipo do ser humano encarnado, que trava inúmeras batalhas. Lembra do Paulo de Tarso, antes de ir à morte? E ele estava sorridente, e a pessoa que estava na cela perguntou a ele: poxa, você vai para a morte, você está sorrindo? Ele: estou sorrindo e estou feliz, porque eu combati o bom combate. Então, Thor é a representação do encarnado, que faz uma batalha, né? Obviamente, as histórias vão um pouquinho ali para o lado da ficção, mas o personagem nasce com o conceito de mostrar a dificuldade das batalhas diárias, as batalhas difíceis que o encarnado passa, sabendo que a sua vitória depende da utilização do seu martelo sagrado, que é o Mjolnir, né, como eles chamam. E esse martelo sagrado é a representação da força do espírito que habita em cada um, por ser filho de Deus. Então, repara que ele sempre joga o martelo volta para a mão dele. Por quê? Pelo centro da vontade. Não sei se vocês já viram, eu quando era mais novo, eu era apaixonado por essa mitologia do Thor, e às vezes ele ficava enfraquecido, ele perdia a força dele, e quando ele perdia essa força, que era a crença dele ser, né, um filho né, do Odin e tal, ele não conseguia fazer com que o martelo voltasse para a mão dele. Então você precisa ativar esse teu plexo solar, que é a força, é o impulso, é a tua vontade de ter continuidade para a força do espírito estar presente. E a única coisa que pode matar o Thor é a Yomungar. O que é a Yomungar? Ela é a representação da horizontalidade. Repara que é uma serpente. Então ela anda rastejando. Esse rastejar é a horizontalidade das coisas materiais. Até porque o caminho, né, fazendo um traçado da cruz, o caminho horizontal é da materialidade. O caminho vertical, a ascensão da consciência, é da espiritualidade. Então, um simples personagem Thor, olha quanta sabedoria tem aí por trás, tá certo? A história dos 7 anões, né? Puxa, Marco, mas uma sabedoria hindu que está revelada nos Puranas. Puranas são os contos, né, da filosofia hindu, que traz ali contextos do Mahabharata, onde o Mahabharata tem o Bhagavad Gita, que é um dos grandes capítulos do Mahabharata. Mas a história dos 7 anões é interessante, porque os 7 anões, na realidade, uma forma de ensinar as crianças que nós temos 7 chakras primordiais. E a Branca de Neve é a Kundalini, né? Que, na realidade, ela está adormecida. No ser humano, a Kundalini, nossa, está adormecida. Você precisa de alguma coisa, no caso aqui, o beijo, né, do príncipe, que é a vontade da essência espiritual, de você despertar. Então, o despertar da Kundalini, o despertar da Branca de Neve, precisa do beijo, precisa da vontade e da essência espiritual. E a bruxa, né, representada por essa mulher feia aqui, é a vida material voltada para a aparência. Lembra que ela fica na frente do espelho? Quem é a mais bela? Né? Então, olha quanta sabedoria tem atrás dessa historinha de criança. Então, essa bruxa que está voltada para a aparência, para a vida material, ela se utiliza de um instrumento envenenado, que é o quê? É o desejo, é a gratificação dos sentidos, é a aparência que, na realidade, é trazida como mal para o ser humano. Então, quando você quer gratificar os seus sentidos, quando você busca a aparência, né, você exacerba os teus desejos pelas coisas materiais, né, o que está por trás disso? É exatamente o teu decaimento, né, é a tua morte. Morte enquanto espírito. Então, repara, com uma simples historinha boba, né, dos 7 anões e a Branca de Neve, na realidade já é colocada na sabedoria hindu pelos Puranas, né, que é esse conto para crianças, né, contos infantis para crianças, mas que tem ensinamentos que já trazem para a criança, dizendo que os chakras têm que trabalhar de forma harmônica, né? Os anões têm que trabalhar de forma coordenada. Se cada um fizer o que quer, eles não conseguem trabalhar bem. Né? Então, se você olhar
essa historinha, ela traz aí grandes ensinamentos. Outra história muito interessante, vem da Grécia, da sabedoria da mitologia grega, são os 12 trabalhos de Hércules. Hércules, eu não sei se vocês sabem, ele, antes de ter os 12 trabalhos, ele matou muita gente. Né? Ele era muito forte, né, quanto à mitologia, e ele tirou a vida de muitas pessoas. Então, na realidade, essa história traz uma chave psicológica e uma chave astrológica. A chave psicológica é o resgate que é imposto no karma dele. Então, os trabalhos são muito difíceis para que haja um resgate kármico de tantas vidas que ele tirou. Então, esse é a chave psicológica, como diria Helena Blavatsky. E a chave astrológica, que poucas pessoas conhecem, é que, na realidade, essa história dos 12 trabalhos revela a trajetória do Sol, passando pelas 12 constelações do zodíaco, que são signos. Puxa, Marco, signo? Eu também não dava muita importância para signo, até eu estudar o conceito zodiacal dos hindus, ou seja, estudar a astrologia hindu. Quando eu comecei a estudar a astrologia hindu, ainda aí no Rio de Janeiro, lá no ashram Hare Krishna, ali na subida do Alto da Boa Vista, ali um pouquinho antes, né, na Barra da Tijuca, eu aprendi coisas fantásticas ali, porque, vamos dizer assim, o signo em si, o momento que você nasce, ele te traz determinadas características de personalidade, sim, isso é real. Agora, você não é escravo daquelas personalidades a quais você nasceu, inclusive fazem parte do teu DNA, constam no teu campo mental e são plasmadas por teu DNA. Você tem aquela característica, mas você pode mudar. É só você lembrar dos estudos do Greg Braden, que a gente vem falando para vocês, do Bruce Lipton, né, que trazem informações que cada célula nossa, cada minúscula célula, ela tem vida, ela tem um nível de inteligência que ela sabe o que fazer. E você, como espírito, você pode comandar todas elas. Você não comanda só uma, duas, você comanda todas. Todo o comando do teu corpo está à disposição de você enquanto espírito. Então, repara que esses 12 trabalhos de Hércules tem aí, né, como diria Helena Blavatsky, duas chaves fantásticas. Uma psicológica, né, de resgate, e a outra astrológica, já ensinando que o Sol passa por 12 constelações do zodíaco, né, que caracterizam os signos. Ok? Temos ainda um clássico, né? Eu diria que o Pequeno Príncipe, quase que todo mundo leu, ele é um clássico que revela realmente o que importa na vida. É uma mensagem universal, praticamente, de amor e fé, e de resgate interior, tá certo? Onde, na realidade, o autor propõe o que todo filósofo almeja, que é conhecer a si mesmo. Puxa, Marco, estava gravada lá no Templo de Apolo, na Baía de Delfos, não é isso? Conhece a ti mesmo e conhecerá todos os deuses e seus mistérios. A cada encontro do Pequeno Príncipe com um adulto ou com um animal, que seja, ele aqui com um animalzinho, são situações que representam as características dos seres humanos, que enfrentam durante a vida dificuldades como o orgulho, a vergonha, a vaidade, a arrogância. Então, o Pequeno Príncipe, para quem é educador, professor, deveria ser leitura obrigatória, porque tem um cunho moral absurdo aí. E é interessante, eu peguei aí 10 ensinamentos que o livro traz, que vale uma reflexão. Tu te tornarás eternamente responsável por aquilo que cativas. Não precisa falar, né? Só você ler, você já entende, né? As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Olha quanta riqueza, quanta beleza. Né? Numa pequena historiazinha, livro fininho, a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Né? Então, o ser humano ele tem essa coisa de dependência por muitas vezes. Você não nasceu dependente de ninguém, você nasceu só e vai desencarnar só. Né? Então, você não tem que chorar, né, porque perdeu alguém. Aquilo fez parte da sua evolução. Em determinado momento, aquela pessoa foi muito importante na sua vida. Por isso que você não deve falar mal.
né, daquelas pessoas que passaram pela sua vida, porque elas sempre trouxeram algum ensinamento interessante. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucos se lembram disso. Aqui ele fala da pureza da criança, né? De enxergar o mundo de forma mais ingênua, não ver maldade em tudo. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Aquela história velha que a gente conhece, ninguém dá o que não tem. Então você não pode ficar cobrando, às vezes, de uma pessoa uma coisa que ela não tem para dar. Né? Na relação, você começa a ver o que aquela pessoa tem para dar. Não adianta você cobrar, porque é um conceito de autoconsciência. Ela mesma que vai ter que chegar à conclusão que ela está dando pouco. Né? Como diria nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Ele chama a atenção que, às vezes, na vida, é necessário recuar, é necessário parar, dar uma pausa. Você não pode querer sempre andando em frente. Não, você vai perder, amigo. Tá? Então, a gente tem que ser inteligente, saber a hora de parar, saber a hora de recuar. Então, ele chama a atenção. Olha quantos ensinamentos numa historinha que aparentemente é boba, né? É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. A famosa transformação. Né? Você tem que conhecer, às vezes, a coisa rude, a coisa áspera, a coisa grotesca para se refinar. Né? Às vezes é necessário esse processo de transformação, é doloroso, né? Como diria o próprio Jung, que a gente viu ainda agora. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Com pessoas, né? Já conheci pessoas que falam assim, eu não quero mais ter relação com ninguém, porque homem não presta. Espera aí, porque um foi feio com você, ou não te tratou bem, ou não te deu o reconhecimento que você merecia, agora todo mundo é igual. Então, né, não é porque uma rosa espetou você que você vai odiar todas as rosas. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, às vezes, a mente racional não enxerga o que o coração enxerga. E você sabe que tem estudos da neurociência que mostra que o coração, a ciência da Terra ainda não chegou muito bem a essa conclusão, mas o coração nosso ele tem glias, como tem os neurônios, que na realidade tem estrutura de pensar. Sabe aquela história de que não, essa pessoa decide com o coração, né? Ela pensa com o coração. Né? O ideal é você fazer aí uma mediana, né? Fazer uma média, melhor dizendo, entre o coração e a mente, né? Entre a razão e o coração. Mas, às vezes, você tem que ver apenas com o coração, porque, às vezes, a razão te leva para o julgamento, te leva para entender mal uma coisa. Tá? Aquele bandido mais inescrupuloso, ele tem dentro dele uma coisa boa. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, em apometria, ou trabalha em mesa mediúnica de desobsessão, eu tenho anos e anos trabalhando com isso, você vê espíritos, ou muitas vezes magos negros, que se apresentam, né, totalmente, vamos dizer assim, dominados pelo ódio, pela raiva, mas sim, tem sempre alguma coisa que você toca o coração dele. É só você lembrar quando, no livro Libertação, o grande algoz, né, o protagonista do mal do livro, encontra a mãe. Já lá no finalzinho do livro, quando ele encontra a mãe e olha a mãe e reconhece a mãe, ele ajoelha, aquele mago negro poderoso, ajoelha e começa a chorar igual criança. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, em processos desobsessivos, você não vai confrontar ou querer bater de frente com o espírito que está nessa ignorância. Você tem que trazer o quê? O amor. Então, O Pequeno Príncipe é um livro fantástico que traz muitos ensinamentos que vale a pena a gente refletir. Alguns ensinamentos clássicos que valem uma reflexão também para a sua reforma íntima. Uma da sabedoria de Confúcio, né? O homem vulgar fala de pessoas. O homem mediano fala de coisas. O homem superior fala de ideias. Então, a grande maioria da população terrestre está muito limitada a falar de pessoas, normalmente falar mal, né? E falar de coisas, né? De acontecimentos. Vamos falar mais de ideias, vamos falar mais de projetos,
vamos planejar mais um futuro melhor, né? Principalmente um futuro que englobe o homem como parte da natureza. Que o homem teve essa ideologia de separação que só trouxe mal, não só para ele mesmo, mas para toda a humanidade. É o que a gente vê hoje aí, né? Grandes cientistas, né? O Brenner, ai, meu Deus do céu, o Einstein atualmente, o italiano, aí, o Rovelli, né? E outro, o Irving Laszlo, falando dessa necessidade que nós temos que mudar o paradigma. Né? Thomas Kuhn, na década de 60, fez um livro fantástico chamado A Crise dos Paradigmas. Então, a gente tem que aparecer um novo Thomas Kuhn para reescrever. Nós temos um novo paradigma. Não dá para a gente continuar aceitando a forma como o mundo, né, o planeta Terra foi criado no conceito de especulação, no conceito de ganho, mais-valia, e por aí vai. Ou a gente começa a entender a necessidade da fraternidade, da cooperação, ou a gente está aí praticamente destinado ao apocalipse. Né? O apocalipse no conceito lato da palavra mesmo, né? De uma grande revolução que nos trará talvez uma nova consciência. Às vezes você tem que chegar no fundo do poço para poder entender a necessidade de sair ou como sair de lá. Quando o ser humano busca o caminho da luz, ele entende que só existem duas possibilidades de escolha. Ou você opta pela essência, que é através da tua retação, como diria no budismo, ou, né, vivenciando teus dharmas, que são os teus deveres, teus comprometimentos com o bem, ou você opta pela aparência, que na realidade revela a tua ignorância, que vai trazer karma. Então, quando você está no trilhar da luz, bem encaminhado pela espiritualidade ali, em consonância, em parceria, né, com os espíritos de luz, né, no trabalho do bem, você vai entender que só tem dois caminhos. Ou você opta pela aparência, ou você opta pela essência. Isso é uma sabedoria que está também no Mahabharata, também está nas sabedorias do budismo. Tá? Eu peguei o Mahabharata, que é um clássico, né, onde a gente encontra o Bhagavad Gita como um dos seus capítulos. Um livro clássico da filosofia hindu. Educar-se é a coisa mais importante para o encarnado. Entender que a sua educação está intimamente conectada à necessidade de aprender a respeitar e a harmonizar-se com as leis da natureza. Determina a sua felicidade. Então, a infelicidade que nós criamos no planeta foi esse separatismo, né, que o homem acreditou que ele era o filé mignon do mundo e todo o resto era submisso a ele. Né? Os animais não são submissos a nós. Estão aqui com uma função. Né? As plantas, né? a floresta, tudo tem uma função de interação, de integração. Então, a busca da felicidade parte exatamente desse conceito de aprendizado e você respeitar as leis da natureza. Aprender que todas as suas ações, palavras, pensamentos, emoções e sentimentos reverberam na sua alma, produzindo efeitos no seu futuro. Isso me foi passado quando eu preparava o material pelo meu guia-chefe, que é o Caboclo Batom da Guia, né, que eu canalizei dia 3/10. Ele me passou essa mensagem, eu achei bacana porque ela fazia parte, ou faz parte do conceito da reforma íntima. O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Né? O Henri Poincaré é um francês, matemático, físico, filósofo, né? Muito inteligente. Eu acho essa frase dele fantástica. O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. É como se você, né, tem contos que dizem que se você pegasse, por exemplo, um computador, jogasse abaixo de uma escada, ele rolasse, batesse em um monte de degrau, e depois lá embaixo, aquele computador velho, todo despencado, todo caquerado lá, no final de tudo, aparecesse um Macintosh de última geração. Opa, peraí. É impossível. Então, o acaso não existe, amigo. Ele é exatamente a medida da nossa ignorância, acreditar no acaso. Nem Einstein, nem Pestalozzi, nem os grandes cientistas antigamente, né?
Immanuel Kant acreditavam no acaso. Então, todos têm frases sobre isso. Ai de nós que conquistamos o mundo e perdemos a nós mesmos. Olha que coisa interessante. Isso aqui é da sabedoria das sacerdotisas vestais. O que era a Vesta? A Vesta era uma deusa, né, cultuada na Roma Antiga. E toda vez que a Roma decaía, e Roma, né, para quem estudou a história ocidental, Roma teve várias, né, subidas e descidas de acordo com o seu imperador. Toda vez que Roma passava, principalmente por uma crise moral, né, no caso de Calígula, por exemplo, as sacerdotisas vestais alertavam para isso. Ai de nós que conquistamos o mundo, porque na época de Roma eles, né, acreditavam que a conquista dos povos e de regiões era a coisa mais importante, e perdemos a nós mesmos. Então eles se perdiam em entender quem eram eles, qual era a sua verdadeira tarefa enquanto encarnados, né? Então era uma grande ignorância, e as sacerdotisas vestais chamavam atenção para isso. Olha que coisa interessante sobre a astrologia védica, que nós falamos ainda agora. Sobre o homem, os astros inclinam, ou seja, eles incidem sobre você, eles trazem para você uma característica de personalidade, mas não determinam, porque o homem é um ser dotado de vontade. Então, não existe determinismo quando você entende o conceito espiritual. Ah, porque eu nasci no signo tal, eu sou assim. Você é assim porque você quer. Você pode mudar. Você pode ter nascido com determinadas características, mas você tem uma mente, né, que é dotada de inteligência, que de preferência deve ser orientada, né, de forma sábia pelos mentores espirituais, pelos seus guias, né, quando você clama a presença deles, mas eles não vão determinar a atuação, determinar como você é. Então, essa sabedoria védica, da astrologia védica, eu acho fantástico, principalmente para pessoas, né, que às vezes trabalham com astrologias e não entendem isso. Os astros inclinam, mas não determinam. Tá certo? Uma coisa que vale a pena a gente lembrar, uma reflexão, são os 7 princípios herméticos, né? Como diria o Kybalion, são princípios revelados por mestres do Antigo Egito. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Kybalion, na realidade, traz o ensinamento de Hermes Trismegisto. E vamos lembrar que Hermes Trismegisto, vamos dizer assim, é como se fosse uma falange. Então, no Antigo Egito, né, os estudiosos acreditam que houveram vários Hermes Trismegisto, né, que por exemplo, se a gente comparar com a Umbanda, é o Oxóssi. Né? Hermes Trismegisto é o Oxóssi da Umbanda, que é aquele que traz o conhecimento, é aquele que traz a responsabilidade do conhecimento, é aquele que abre a sua mente. E o Kybalion, que na realidade, né, a primeira vez que foi publicada foi em 1908, nos Estados Unidos, né, por um americano. Acredita-se hoje que, na realidade, esses 3 iniciados, que não traz o conceito nominal de autor, mas ele teve um autor, é William, esqueci o nome dele, depois eu passo para vocês direitinho, na próxima hora eu lembro. Ele talvez tenha sido o autor, e ele fez o quê? Ele fez uma espécie de uma junção de vários ensinamentos que eram trazidos por essa falange que foi identificada como Hermes Trismegisto. E a gente viu que cada um deles aqui, na realidade, se você entender de fato, e você pode voltar na nossa aula 4, onde a gente explica cada um, ele traz a você uma chave para você trabalhar com todas as formas possíveis e imaginárias de mediunidade. Né? Um médium que desconhece esses 7 princípios, ele tem poucas possibilidades. Um médium que não faz a reforma íntima ainda da sua, ele tem menos possibilidades ainda de poder se tornar um bom medianeiro da espiritualidade maior. O Kybalion também nos ensina que tudo que existe em todos os universos, a gente sabe que hoje temos multi-universo, não é só um universo, dimensões
tem como matéria-prima a mesma essência, variando em vibração. Isso é muito interessante. O que é essa essência? É a essência divina. Então, tudo parte da essência divina. Como diria Leon Denis, é o hálito de Deus, que a gente chama de fluido universal, que traz a vida a tudo e a todos, inclusive para a matéria também. Você vai ver. Dessa forma, podemos entender que o todo está em tudo. O todo é o quê? É o Pai, é a força maior, aquele que é incognoscível, né? Você ainda não temos ainda condição de conhecê-lo, de entendê-lo. Né? Ele está em tudo, e tudo está no todo. E o todo, para nós, ainda é algo que a gente não tem condição de conhecer. Né? Ainda nos falta sentidos, como diria o Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender o que é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não é quem é Deus, nem o que é Deus. É que é Deus. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Daí podemos deduzir que nunca estivemos desconectados de Deus, porque ele está em tudo. Então, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, como é que pode ter um conceito de religare? Religar aqui, eu sempre estive conectado a Deus. Né? É uma falácia que foi manipulada na época de Constantino, quando ele começou pelos concílios, né? Pelo primeiro concílio que teve, para poder padronizar os 4 evangelhos, que aí quase 70 anos depois é que se torna a religião principal, o cristianismo se torna a religião principal de Roma. Né? Então você começa a ver que a gente nunca esteve desconectado de Deus. Deus habita em cada um de nós. É o conceito do Namastê. Vejamos como é que a gente pode visualizar esse ensinamento. Olha que coisa interessante. Eu vou ter que dar uma acelerada por causa do nosso tempo. A gente termina 10 horas. Então, né, essa figura aqui, essas duas passagens aqui, estão no livro de uma pessoa que eu passei a admirar, chamada Lúcia Helena Galvão. Ela tem um livrinho muito bacana chamado Para Entender o Kybalion. Ela explica, né, de uma forma mais fácil para quem não conhece, para entender o Kybalion. Então, ela mostra, né, nessa página 104 e na 105, ela diz que acelerar e sutilizar as percepções da nossa consciência seria o sentido obrigatório da evolução humana. Repara, à medida em que aumenta a vibração da matéria, eu tenho energia. Aumentei a vibração da energia, eu tenho luz. Aumentei a vibração da luz, eu tenho o conceito que forma o espírito. E eu aumentei a vibração do espírito, numa máxima que aí não dá nem para a gente calcular, a gente chega a Deus. Então, tudo é vibração no universo. Né? E tudo se forma pela vibração. E essa vibração é emanada por quê? Pelo que o Leon Denis chamou de hálito de Deus, que a gente chama de fluido universal, que é o quê? A origem está aqui. Então, o todo tem a mesma essência, variando apenas o quê? Sua frequência vibratória. Tem um pensador indiano do século XX chamado Nilakanta Sriram, que afirmava que a elevação da consciência está diretamente vinculada à prática e à depuração do gosto. Então, por exemplo, não estou falando mal agora nem do heavy metal, nem do funk, mas são músicas que trazem, por muitas vezes, um conceito de um padrão vibratório muito baixo, um conceito de agressividade. É só você ver, né, os locais que tem esse tipo de música, né, você vê que a energia não é boa. Né? Então, o Nilakanta dizia uma coisa que é fantástica, que está escritinho lá no livrinho da Lúcia Helena, né? Ela cita isso, que a prática da depuração do gosto, na realidade, é um exemplo, é uma mostra da elevação da consciência. Tá certo? Pensa sobre isso. Bom, deixa eu dar uma acelerada aqui. O Alex Crossley, né, ele é um ocultista britânico, ele foi mago, escritor, esotérico, e ele foi um dos fundadores, né, do Telema, quer dizer, ele foi o fundador do Telema, que é um livro bastante interessante. E ele pertencia à ordem hermética da Aurora Dourada, chamado Golden Dawn, que é um livro fantástico. Pena que é muito caro. Né? O livro da Golden Dawn custa em torno de R$500. É um absurdo, mas tem um ensinamento, tem livrinhos que trazem a essência da Aurora Dourada.
que era uma ordem hermética. Olha que coisa bacana que, né, o Alex Crossley, que é um ocultista britânico, dizia: existe uma definição principal do objetivo do ritual mágico. Ele está muito ligado à magia, né? É a união do microcosmo com o macrocosmo. Como diria Platão, como diria Aristóteles lá atrás, já diziam isso, né? Portanto, o ritual supremo e completo é a invocação do anjo da guarda, facilitando a união com Deus. Olha que coisa profunda dita por um ocultista britânico. E aí eu complemento com a Cabala, né? A Cabala, que é a sabedoria espiritual do antigo povo judeu, que é a chave que tem os grandes segredos do universo, dos mistérios do coração e da alma, né? Esse livrinho da Cabala é fantástico, né? Quando eu li a primeira vez, eu fiquei apaixonado. Ele fala sobre essa união aqui, que está citada aqui pelo Alex. Essa união com Deus não se realiza sem que seja por meio do eu superior, o teu Atma, o teu Deus interno. Por isso, é indispensável que a pessoa que queira iniciar-se na grande arte tenha um perfeito conhecimento de si mesmo, sobre todas as suas debilidades, pois é aí que encontrarão os maiores obstáculos. Ou seja, está falando da reforma íntima, né? Da necessidade da reforma íntima. Livro de Ouro de Saint-Germain. A mente externa sempre duvida da habilidade deste eu interno para manejar qualquer parte do corpo. Se ele é capaz de manejar uma classe de células, pode manejar todas. Fazer com que o externo aceite todo o poder da presença interna. E assim, deixai-a expandir-se no uso de todas as coisas. Ou seja, é o teu Deus interno, a tua essência é que molda a sua vida. Não deixa isso ser o contrário. Aí outro livro, né, do Max Handel, que é um livro clássico, né, da Rosa Cruz, a mente é o instrumento mais importante que o espírito possui. Um instrumento especial na obra da criação. A laringe, espiritualizada e perfeita, falará a palavra criadora. Né? Lembrando que o que você expõe de forma no ar, aquilo plasma. Mas a mente aperfeiçoada decidirá quanto à forma particular e o volume da vibração. Então, quando você coloca a vibração, por exemplo, numa prece ou num decreto, né, fazendo a limpeza da sua casa, isso tem poder, gente. Acredita nisso. Quando você fala com a mente voltada para o sagrado, existe uma conexão imediata entre o mundo físico e a dimensão espiritual. Isso é real. Todos os grandes livros que você pensar falam sobre isso. Então, cuidado com o que você fala. E a imaginação será a faculdade espiritualizada que vai dirigir a criação. Ou seja, a ideoplastia. Olha aqui, ó, conhecimento Rosa Cruz, que está escrito também no livro de Saint-Germain. Eu saí pegando pedaços de complementação de livros diferentes para você ver que eles falam a mesma coisa. Muita gente desconhece, né? Eu sou neto de libanês, né? Então, não dizer que eu estudei o Alcorão quando era pequeno, eu fui estudar o Alcorão depois para entender. Mas olha que frase do Maomé. Quem conhecer a si mesmo, conhecerá o seu Senhor. Não sei se alguém já leu o Alcorão, mas tem conhecimentos maravilhosos aqui. É óbvio que a linguagem é de acordo com a crença e a forma de expressão cultural deles. Mas quando você vai falar do sufismo, o que é o sufismo? Tá? Já na época antiga, na época que eles sentavam para ouvir Maomé, né, que foi o grande profeta do Islã, existia, sim, debate sobre o autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento como a melhor forma, não a única, do homem compreender Deus. Perdão, o autoconhecimento é a melhor forma, se não a única, do homem compreender Deus. Então, essa escola, sufismo, poucas pessoas têm noção de que ela nasceu dentro do conceito do islamismo. Tá? Ela faz parte, vamos dizer, é como se fosse a cabala do judeu. Né? Dentro da Torá, a cabala tem um conceito assim de colocar as coisas espiritualizadas com mais veemência. Né? O sufismo, dentro do mundo islã, dentro do conceito do Alcorão, é que traz esse conceito aí. E eles eram chamados de Ale-Sufi, porque eles, né, em árabe,
o povo da plataforma, que eles ficavam em volta, sentados no chão da mesquita, ouvindo Maomé. Então, Maomé discutia isso com eles. Ele se entregava às longas discussões sobre a realidade do ser humano e a busca do caminho da disciplina interior, capaz de conduzir à purificação espiritual e à meditação. Então, repara, muita gente, né, já vi gente falando mal do Alcorão, o Maomé, né, tem que entender que tem um traço muito forte cultural. As crenças que levaram esse povo, né, a redigir o Alcorão da forma que ele é. É óbvio que houveram deturpações, mas tem dentro da escola do conceito do Islã o sufismo, que é uma coisa maravilhosa. Então, pensa sobre isso. Bom, eu vou ter que acelerar mais um pouquinho aqui. Aqui é interessante, aqui eu trago, né, a Ankh, que é a cruz ansata, dizendo que ela tinha um significado que todos os egípcios que portavam entendiam. Ninguém ia para o conceito de morte, né? Eles entendiam a morte como continuidade da vida, quando eles tinham que se apresentar na presença de Osíris, né? Onde era colocado, né, na mitologia a pena de Maá, que era a deusa da justiça, para pesar junto do outro lado com o coração. Então, se o coração fosse mais pesado que a pena de Maá, aquela pessoa não ia para o junco, né? Não ia para o, vamos dizer assim, entre aspas, para o céu deles. Então, toda vez que você for usar um recurso físico, seja um adereço, um talismã, um objeto de fé, eu tenho meus objetos de fé, tá? Mas eu consagro eles. Eu trago um conceito de entender exatamente o que ele representa para mim, a ancoragem mental que eu uso naquele instrumento. Por quê? Porque ele, por si só, não é nada. Um instrumento, uma cruz, ele não é nada. Você que tem que qualificar esse instrumento com a sua mente, com a sua fé consciente. Tá certo? Então, aqui está um exemplo, depois vejam com calma, o que significava cada pedacinho aqui, a roda de Sansara, das reencarnações que o homem, né? Aqui o mundo material e espiritual como um conceito, vamos dizer assim, de dupla face. Né? É uma continuidade, só que uma hora vem para cá, outra hora vai para lá. E a direção da iluminação é sempre para cima, né? Onde tem aqui o olho de Horus, né? Aquele que tudo vê, né? Está aqui o chakra da coroa. Então, tem uma simbologia muito interessante na mitologia egípcia, né? Nos conhecimentos egípcios. Pois deem uma olhada com calma. Bom, não podemos deixar de citar o Evangelho, né? Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E aqui tem, né, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo onde está a citação. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Olha aí, ó. Reforma íntima. Tudo isso aqui está falando de reforma íntima. O Evangelho é fantástico, né? Sua reforma íntima, na realidade, é o seu mais importante dharma, é o seu mais importante comprometimento, o seu mais importante dever, que é o que significa dharma em sânscrito. Alguns ensinamentos da arte, né? Pena que a gente está com muito pouco tempo aí, mas vale a pena, né? Esse aqui, na realidade, é um quadro de Botticelli, né? Que está lá foi feito em Florença, em 1480, e está exibido no National Gallery, né? Lá em Londres. Olha que interessante, né? Você tem Vênus aqui e Marte aqui. Marte é guerreiro. Olha o olhar de Vênus, que é a figura do amor e da compaixão, olhando, né, o guerreiro, que é Marte, totalmente desfalecido. Olha os sátiros aqui, ó, zombando. Né? Esses aqui são os sátiros, que eram demônios miniaturas, zombando das armas que ele usa na guerra. Então, aqui atrás, ó, tem a rama, tá? E aqui tem a erva do diabo. Então, atrás a rama tido rituais sagrados, né? Tá atrás da onde? De quem tem amor e compaixão, que é Vênus. E atrás de Marte está a erva do diabo, né? Que é um alucinógeno. Essas explicações estão todas aqui, ó. Eu coloquei todas elas aí
para você entender. Depois faz a comparação e veja que beleza, né? Essa interpretação foi espiritualizada, foi de Fitino, né? Onde ele fazia um comentário sobre o simpósio de Platão, e ele trouxe, né? E eu estudei isso na época que um dos cursos meus da Gênese, eu queria mostrar que as coisas que nos apresentam sempre tem coisas de ensinamento por trás. Bom, as conclusões e reflexões, a gente vai ver que, né, todos os povos de cultura que cultuaram o sagrado, os verdadeiros ensinamentos, eles sempre eram escondidos, né, para que as pessoas não deturpassem ele e não utilizassem em benefício próprio. Daí surgem as fábulas, as lendas, os mitos, né? O saber sempre foi oculto. Todas as religiões que professam a existência de Deus e que o homem é feito sua imagem e semelhança, ou seja, admite que Deus está dentro de nós também, estão no caminho da luz. Portanto, não critique, respeite e entenda que as verdades nos são reveladas em doses homeopáticas, quando estamos com a psique estruturada para suportá-las. Essas conclusões são minhas, tá? Eu coloco aí. O toque de Deus na nossa criação nos faz ser uma centelha divina. Os sábios e os alquimistas da Idade Média diziam que transformava chumbo em ouro. Na realidade, era uma metáfora, né? Chumbo é o ego densificado e ouro é aquele que tem valor, né? Então, isso era uma metáfora para... Né? Isso foi utilizado por vários alquimistas, né? Paracelso, todos. As leis herméticas nos ensinam a realizar de forma segura todo e qualquer trabalho no mundo físico, conectando o mundo espiritual. E lembrando aquele princípio da vibração, né? Cuidado com as músicas que vocês... Pitágoras falava sobre isso, Aristóteles falava sobre isso, que as palavras, as músicas que a gente ouve, né, elas acabam influenciando o nosso subconsciente, e você, no momento de falta de oxigênio no cérebro, você vai agir conforme aquela conexão do teu subconsciente. Você não necessita de qualquer religião que queira te ensinar a necessidade de se religar a Deus. Então, foge desse conceito de vem para a igreja que você vai ser religado a Deus. Não, você já está conectado a Deus. Né? Deus faz parte de você da mesma forma que você faz parte de Deus. Então, esse conceito, na realidade, foi uma manipulação, né, feita ali no século III, mais ou menos, e a gente sabe que isso é uma falácia. Isso aqui, para mim, é uma das melhores formas de entender como é que tudo está ligado. Né? O Sutratman, que nessa figura metafórica é esse fio aqui prateado, e as pérolas são de seres. Não é só ser humano, não. É o animal, é a planta. Né? E está tudo conectado por esse fio. Esse fio é o Sutratman. Esse fio chamado Sutratman, na cultura hindu, é que te traz vida, é que traz a cada um ser vivo o fluido vital. Quando você é rompido, o teu Sutratman é rompido, você não tem mais fluido vital e você perece, ou seja, o teu corpo morre. Né? Então, essa forma, dessa sabedoria hindu de explicar que tudo está conectado através dessas pérolas, né, unidas por um fio, eu acho uma coisa fantástica. Helena Blavatsky dizia, né, que tudo que nos chega, todo conhecimento sagrado, tem sempre 7 chaves de interpretação: psicológico, simbólico, antropológico, físico, espiritual, matemático, astronômico e astrológico. Né? Então, Helena Blavatsky, né, uma grande pensadora do século XIX, trazia, né, ensinamentos maravilhosos, né? Isis Sem Véu, vários livros fantásticos, fez um estágio no Tibete maravilhoso. Né? Então é isso, gente. Não esqueça de tirar dúvidas, pergunte pelo grupo do WhatsApp, não acumula dúvida, não deixa para amanhã, saia da inércia, acredita que você consegue. Nós continuamos juntos e comprometidos, né? Como eu já tinha falado, muitos de nós trabalhamos juntos numa egrégorazinha, né? Trabalhando no umbral, resgatando, doando fluido vital. Pode acreditar que isso é real. Eu confio em cada um de vocês para que esse processo de autotransformação ocorra. Namastê. Só tenho a agradecer aí a todos vocês que estiveram comigo até agora. E na próxima aula nós temos mais novidades, temos coisas bastante interessantes aí que a gente
está trazendo e espero contar com todos vocês aí. Tá certo? Qualquer dúvida, só acionar a Simone lá, através lá do nosso grupo, e é sempre um prazer estar contribuindo com vocês, que quando eu contribuo com vocês, na realidade, eu estou me ajudando também, contribuindo com a minha melhora. Muito obrigado a todos, fiquem na paz de Deus, beijo no coração de todos. Um abraço. Beijo, Um abraço, Marcos. Muita paz para todos, boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Dia 16, tá, Boa noite a gente? todos. É 16 de Boa novembro. noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. pessoal. Até a próxima. É novembro, gente.